Ali, então, tem o exercício da aula passada, que eu já coloquei a correção para vocês. Ali estava dizendo o seguinte, ó, que a minha área, a área da base, né, a área da base é igual a 36 centímetros quadrados. Então, se eu sei que é um quadrado ali, né, a área da base é um quadrado, a base é um quadrado, eu só faço, eu extraio aqui a raiz, né, porque a área da base é lado vezes lado, então 6 vezes 6 são 36. Eu extraio a raiz aqui e acho a medida do lado da base, que é 6 centímetros. E a altura é dita ali, que é 9, no exercício, tá? Então, eu calculando aqui, ó, a área lateral. A área lateral, eu pego a medida ali da área da base, a medida, né, do lado, que é 6 centímetros, ali eu botei como um B, mas é a medida do lado ali, vezes o 9, que é a altura ali, tá? Daí dá 54 centímetros quadrados a área lateral. Elas são todas iguais, a área lateral são todas iguais, por isso que ali tá 4 vezes a área lateral, ó. Então, a área da base já era dada no exercício ali, que era 36, mas eu tenho duas bases, em cima e embaixo. Então, eu faço, para a área total, eu faço 2 vezes o 36, mais 4 vezes o 54, que é a área lateral. Somo tudo, né, ali, dá 288 centímetros quadrados. Lembrando que a área é sempre duas medidas multiplicadas, então se for centímetro, dá centímetro quadrado, se for metro, metro quadrado e assim por diante. Já no volume, como é que é o volume? Já é dado a área da base, que é 36 no exercício, e eu só multiplico vezes a altura ali, 36 vezes 9, deu 324 centímetros cúbicos, porque daí são 3 medidas multiplicadas. Então, no caso, é centímetro vezes centímetro vezes centímetro, é centímetro cúbico. Isso é muito importante vocês saberem, que às vezes pode cair uma questão bem simples, só relativo a essas medidas, se é quadrada, se é cúbica, né? O quadrado, a medida centímetros sem expoente, representa uma medida linear, o centímetro quadrado representa a área e o centímetro cúbico representa o volume. Deixa eu voltar aqui para o outro. Deixa eu abrir aqui o outro. Esse aqui, tá bem pequenininho. Vamos ver. Ali, o exercício, então, ali dizia o quê? Dizia sobre o volume, que o volume era 20 raiz de 3 centímetros cúbicos, né? Então, e dizia ali que a aresta lateral era 5 centímetros, pedia a aresta da base. Tudo bom? Oi? Aqui, mais para lá. A última? Não, antes. Antes da última, do lado. Desculpa aqui o pessoal. Daí ali, ó, como eu sei que a fórmula do volume é igual à área da base vezes a altura, eu substituí ali o volume por 20 raiz de 3. A área da base eu quero descobrir, e ali o 5 seria a minha altura. Eu fiz o desenho aqui do lado, ó, para representar, que é uma base triangular ali, tá? Então, a área da base ficou 4 raiz de 3. Eu tenho a fórmula da área da base, que é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso é uma fórmula da área da base de um triângulo equilátero, tá? Então, eu substituo aqui, eu digo que esta fórmula, né, da área da base é igual a 4 raiz de 3, para quê? Para descobrir o meu A, tá? Que é a aresta, um lado, né?
que vai ser 4 centímetros. Eu vou fazendo os cálculos ali e descubro que o A é 4 centímetros, tá? Que é a aresta da base. E o outro era uma base, é um prisma de base hexagonal, né? São 6 lados ali, ó. Então, dizia também, dava informação que o volume era 6 raiz de 3 centímetros, dizia que a aresta lateral é 6 centímetros, que seria a minha altura aqui, ó, que eu coloquei no desenho, e tá pedindo também a aresta da base, igual ao exercício anterior. Da mesma forma, eu substituo na fórmula do volume, eu substituo V por 6 raiz de 3. Deixa eu ver se dá para aumentar, mas é difícil aqui. Aumenta demais, daí eu não consigo jogar para cima. Daí eu substituo, faço os cálculos, acho a área da base, que é raiz de 3, tá? E da mesma forma, jogo ali na fórmula da área da base, daí do hexágono, né? O que é o hexágono regular? Ele é 6 vezes a área de um triângulo, né? Se vocês fizerem o cálculo, pegar essa mesma fórmula aqui, ó, da área do triângulo e multiplicar por 6, vocês vão achar essa fórmula aqui, ó, 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai ser igual a raiz de 3, eu faço os cálculos, claro que a gente trabalha com raiz, então a gente está relembrando os cálculos de raiz, né? Eu nunca posso deixar uma raiz aqui embaixo, né? Se ela ficar embaixo, eu tenho que racionalizar ela. Como aqui, tá no exemplo aqui, né? Ficou uma raiz de 3 aqui embaixo, ó. Eu não posso deixar. Eu multiplico por raiz de 3 vezes raiz de 3 para tirar a raiz de baixo. Isso se chama racionalizar o denominador. Racionalização. Aí vai ficar ali, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, e raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 9, que é igual a 3. Daí o é a aresta da base, né, que estava pedindo, é raiz de 6 sobre 3 centímetros. Ok? Deixa eu voltar lá.